Sejam muito bem-vindos. Eu sou Amancio Siqueira e vocês estão no Quixotada, o seu programa de literatura. Hoje eu vou concentrar 2 quadros em um único programa. Fim de fevereiro, que é um mês bem curto, e as vésperas do Carnaval. Então eu vou fazer o balanço do Desafio Quixotada 2019, do mês de fevereiro, e vou também apresentar o quadro A Pedidos. O balanço do Desafio Quixotada de fevereiro eu decidi colocar nesse vídeo, porque eu só li 3 livros em fevereiro, mas não vou me lamentar porque eu consegui adiantar algumas outras leituras. Acredito que em março e abril eu conseguirei cumprir a meta com mais facilidade. E dos 3 livros lidos em fevereiro, apenas um é do desafio, que é o War of the Worlds, do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, que eu vou deixar para gravar um Quixotada Nerd. O nosso especialista em nerdices, André Siqueira, está concluindo também a leitura do Guerra dos Mundos para nós fazermos um programa legal no Quixotada Nerd. Já para o quadro A Pedidos, eu vou atender a solicitação de Alisson Monteiro. Se eu não me engano, ele é de Caruaru, Pernambuco. Alisson comentou justamente no vídeo de balanço do Desafio Quixotada do mês de janeiro, em que eu falei sobre os livros Quebranto e Todas as Coisas Sem Nome. E ele comentou o seguinte: li seu livro, vencedor do Prêmio CEP 2017. Gostaria que fizesse um vídeo sobre o seu processo de produção do livro, comentasse cada conto. Adoraria saber. Adorei sua escrita, mano. E eu respondi que processo criativo é dessas coisas que quanto mais a gente pensa a respeito, menos sabe falar. Mas que tentaria fazer um vídeo, sim, é lógico. Já que queremos que o canal seja cada vez mais interativo. Agradeço o pessoal que comenta, que curte, que compartilha, que se entusiasma assim como nós aqui da equipe do Quixotada com a literatura, com esse mundo dos livros. Antes de tentar falar sobre o meu processo criativo, eu só queria fazer uma pequena correção. O meu livro Nem Tudo Cabe na Paisagem foi um dos vencedores do Prêmio Pernambuco e não do Prêmio CEP, como o Alisson colocou. O Prêmio CEP é um prêmio nacional, gostaria muito de ter vencido esse prêmio, enquanto que o Prêmio Pernambuco, que também é um prêmio meritório, logicamente, mas é um prêmio local. Então vamos lá. O Nem Tudo Cabe na Paisagem é um livro de contos, e um desses contos eu fiz a leitura em vídeo aqui para vocês. É o conto Traição, que só pode ser acessado se a pessoa estiver logada, porque tem uma descrição de uma cena de sexo, então eu resolvi colocar uma restrição para maiores de 18 anos, para não precisar que nenhum usuário fizesse isso por mim. Esse livro aqui reúne 11 contos. O que eu posso adiantar para vocês é que eu não tenho um processo criativo único. Cada texto exige uma forma diferente de abordagem, e além disso eu também abordo de forma diferente o conto e o romance. Enquanto que no romance eu escrevo à mão e faço uma pesquisa muito longa, então a escrita de cada romance deve levar em torno de, no mínimo, 5 anos, chegando até 20. O conto eu elaboro todo na minha cabeça e depois escrevo de uma assentada no computador. Eu digito de uma vez e então vou só fazendo aqueles acréscimos ou aqueles cortes. São processos bem diferentes. No caso desse livro aqui, ele começou com um desafio que eu fiz para mim mesmo, que era o desafio de escrever uma história sobre viagem. Eu vi um livro que era uma antologia com vários escritores, que se chamava Mapa de Viagem, em que cada um deles contava a história de uma viagem diferente. E teve um projeto também da Companhia das Letras, se eu não me engano, em que eles mandavam um escritor já consagrado para uma cidade que ele não conhecia ainda, onde ele deveria escrever uma história. E quando tomei conhecimento dessas 2 iniciativas, decidi também escrever um texto sobre viagem. E quando percebi, já tinha escrito 10 contos sobre viagens. Decidi então reunir todos esses contos em um livro. Então o mote desse livro aqui é Viagem e Descoberta. Cada texto tem uma descoberta, seja uma descoberta que faz com que a pessoa viaje, ou então uma descoberta que acontece durante ou ao fim dessa viagem. E pode ser uma viagem curta, como a de um pai que caminha no corredor de um hospital até o quarto em que o filho está na UTI, ou uma viagem longa, como é o caso do primeiro conto, Absinto, em que Socopombo, o personagem principal, é um poeta que queria escrever um poema que
que abarcasse todo o conhecimento humano, toda a arte, toda a cultura, toda a ciência do ser humano. E Socopom, depois de um acontecimento real, que ele toma conhecimento, decide partir pelo mundo buscando o autoconhecimento de forma mais pragmática. Absinto é o conto que abre o livro e é aquele que foi mais comentado até agora nas resenhas, parece ser o conto preferido da maioria dos leitores. E esse conto é baseado em uma história real, que é a minha história. Porque eu que queria escrever esse poema chamado Absinto, que seria um poema que abarcaria todo o conhecimento da humanidade. Quando eu percebi que não ia ter como escrever esse poema, decidi escrever um conto que fala sobre essa ideia. O segundo conto, Bastardo, é um conto histórico que remete ao início da colonização de Pernambuco, e nesse conto um índio procura vingança pela morte dos seus pais contra um homem branco. O conto audiência é de fato uma audiência que aconteceu. Eu só fiz basicamente transcrever essa audiência. Eu trabalho no Poder Judiciário e quando essa audiência terminou eu pensei, rapaz, eu tenho um conto aqui. E eu transcrevi, basicamente só mudando algumas coisas, alguns personagens, mas é uma história totalmente real e bem surpreendente. Já o conto Carona é meu conto de malassombro. Eu tinha muita vontade de escrever uma história em que o leitor ficasse na dúvida se existia um elemento sobrenatural ou não. E é interessante que realmente esse conto ele instiga o leitor e ele mexe com as crenças. Teve crítico, por exemplo, que falou que o livro todo abarcava o sobrenatural, enquanto outro crítico disse que não, que o livro todo é realístico. E talvez a chave interpretativa para essas abordagens seja justamente esse conto aqui. Aquele cara que lê esse conto como algo totalmente sobrenatural, uma história de malassombro, vai pensar que existem outros elementos assim no restante do livro. Enquanto que o cara que percebe nele apenas um conto realístico vai também irradiar para o restante do livro esse mesmo realismo. Eu achei muito interessante ter instigado essas interpretações tão diferentes. Línguas de Fogo conta a história de um escritor revoltado com o fato de ele ser um ilustre desconhecido, ninguém lê seus livros, ninguém gostar dele, ninguém me ama, ninguém me quer, e ele tem o sonho de morrer queimado numa pira dos seus próprios livros. Já no conto Devolução, eu conto a história de um militar do Corpo de Bombeiros que caminha no espaço entre o quartel em que trabalha e a biblioteca do parque, aqui em Garanhuns, no Parque Euclides Dourado, para devolver os livros que ele roubou dessa biblioteca quando era ainda adolescente. Qualquer semelhança com a história de Nivaldo Tenório é mera coincidência, viu, pessoal? O conto Amor também é outra história real que eu vivi dentro do Poder Judiciário. Eu fiz um júri de uma menina que tinha sido acusada de tentar matar a esposa de um pastor. E quando ela contou a história no júri, eu pensei, rapaz, isso também dá um conto interessante. Mas o conto encerra justamente onde a história do júri começa. Então o leitor tem que completar essa história por ele mesmo. O conto Traição, eu já fiz a leitura aqui, são duas amigas conversando sobre a possível traição que uma terceira estaria sofrendo. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só acessar o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Já o conto Pecado conta a história de um homem que recebe a visita de um padre para fazer sua extrema unção. E esse homem começa a contar a sua história e a explicar por que ele não se arrepende de nada, porque ele não acredita que tenha pecados. E esse conto eu considero o melhor do livro, é o mais bem trabalhado. Todos os contos do livro seguem as teses do conto do Ricardo Piglia, mas esse eu considero que é o mais bem elaborado nesses termos. Ele tem uma história secreta que nem o personagem principal consegue descobrir, porque na verdade a história secreta aqui não é a dele, mas dos pais dele e de uma rixa familiar muito antiga, que ele nunca conseguiu compreender completamente. É um conto que eu acho fantástico, eu fico muito surpreso de ter conseguido escrever esse conto, porque eu realmente gosto muito dele, apesar de a crítica toda ter passado por cima sem
dá nenhum destaque, mas eu acredito que ele vai ser descoberto ainda. O conto Mousse de Maracujá é a história que eu já falei para vocês, sobre o pai que caminha no corredor do hospital até a UTI para encontrar o filho que está gravemente doente. É um conto bem emocionante, eu gostei muito desse conto também. Existe no livro também um núcleo que eu poderia dizer que seria o núcleo de pais e filhos, que trata dessas relações entre pais e filhos, que tem nos contos Bastardo, Pecado, Mousse de Maracujá e o último, Atirei no que vi e acertei no que não vi, as suas peças-chaves. É claro que alguns deles o leitor só vai perceber que realmente se trata de uma relação de pai com filho depois de ler, reler e interpretar muito bem essa coisa da história secreta. O conto Atirei no que vi, acertei no que não vi é o conto mais longo do livro, tem 40 páginas, e todo ele trata de uma viagem em que um filho está tirando o pai da UTI para levar para casa. E tem um final surpreendente também. Esse conto eu fiz uma homenagem ao meu próprio pai. A maioria das histórias que eu conto são histórias reais da nossa família, principalmente histórias que meu pai vivenciou. E foi uma forma de homenageá-lo, porque eu aprendi com ele essa questão da importância da história. Nós ficávamos torcendo para que faltasse energia, porque quando faltava energia, nós sentávamos ao redor dele, ao redor de uma vela na sala lá de casa, e ele contava histórias antigas para a gente, aqueles contos da carochinha, histórias de reis, de animais, suas espertezas. E sempre as mesmas histórias, mas nós adorávamos aquilo, gostávamos muito. Eu inclusive conto algumas. E o Atirei no que vi, acertei no que não vi, é um mote de uma dessas histórias, né? A história de um jovem que procura casar com a princesa. Vou mostrar também um romance que eu estou escrevendo só para vocês verem como é diferente o meu processo criativo em relação aos contos. Esse romance aqui eu comecei a escrever em 13 de novembro de 2009 e eu só escrevi até agora 15 folhas, menos de 30 páginas escritas à mão. E eu escrevo deixando um espaço, eu escrevo à mão todo ele, e eu deixo um espaço ao lado. Pode ver que eu deixo um espaço aqui ao lado, que é justamente o espaço das anotações, das notas. Eu vou escrevendo basicamente um esqueleto e depois eu vou atribuindo carne, músculos e pele para o livro. Aqui você vê que tem já 5 notas na primeira página. Eu também risco. Vocês veem aqui que tem algumas passagens que, passados 10 anos, eu já não considero que são boas, e risquei. Depois eu descobri que um cara que também fazia um método parecido era o Júlio Verne. Ele também escrevia um esqueleto, só que ele cortava realmente a página pela metade. Eu sou mais bagunçado. O espacinho que eu deixo aqui é bem pequenininho, vocês podem ver aqui que eu faço as notas em caneta preta, geralmente, para destacar do texto. E é um espaço pequenininho, apesar de que eu ultimamente estou aumentando mais. Então eu vou escrevendo aquele esqueleto, mas vou fazendo aquela pesquisa. Esse livro aqui se passa no século XVI e iniciozinho do século XVII. Então eu estou lendo muita coisa a respeito das biografias dos pensadores da época, dos principais personagens, história da vida privada, história de cada país em que se passa a ação, já que o personagem principal viaja por toda a Europa e depois vai vir inclusive para a América, e ele vai conhecer algumas figuras muito importantes como o Dom Quixote e o Cervantes. Ele conhece também Camões, Montaigne. Então eu estou estudando a obra desses caras todos para fazer diálogos interessantes e também estudando a biografia deles, assim como a história da época. Isso demanda uma pesquisa muito extensa. Então eu vou demorar ainda muito tempo para terminar esse livro.
Espero que o pedido de Alisson Monteiro tenha sido atendido a contento. Se vocês tiverem sugestões também de pauta, podem colocar aqui nos comentários para que nós possamos analisar e colocar nos próximos a pedido. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos, de acionar o sininho para receber notificações, de deixar sua curtida e seu comentário, compartilhar nas redes sociais. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.